Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do artigo de fé que diz que nós cremos na remissão dos pecados. O que significa professar isso? O que significa dizer que nós acreditamos que nós somos remidos dos nossos pecados? Bom, é isso que nós veremos nesta aula de hoje. Mas antes, nós, como sempre, vamos iniciar rezando, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco durante todo o nosso encontro, durante toda a nossa reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos juntos, meditando aquilo que a Igreja, a nossa Igreja Católica, nos legou na fé. Nós queremos pedir a nosso Senhor Jesus que Ele derrame a força do Espírito Santo sobre nós, sobre mim, sobre você, para que a nossa mente, o nosso coração possa compreender os mistérios da nossa fé. Por isso nós pedimos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós iniciaremos o nosso estudo falando um pouquinho a respeito do que significa, nós professarmos que nós somos remidos dos nossos pecados. Bom, em primeiro lugar é preciso nós recordarmos que Jesus veio, como nós já vimos nas outras aulas, nosso Senhor Jesus Cristo veio a esta terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e por nós deu a sua vida. Jesus, ele derramou todo o seu sangue na cruz para nos salvar do pecado e destruir a morte, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna novamente. Jesus veio, ele levou sobre o seu corpo, ele levou em forma de golpes, de chute, de todo tipo de humilhação, ele levou todos os nossos pecados, desde o pecado de Adão até o pecado do último homem que vai pisar nesta terra, até a segunda vinda do Senhor. Então Jesus levou sobre o seu corpo, ele quis que assim fosse, para que pudesse então nos libertar e nos dar uma vida eterna novamente. Bom, Jesus fez isso por nós, é verdade. Ele derramou o seu sangue por nós na cruz há 2000 anos. Mas a pergunta que se faz é: como é então que eu tenho acesso ao sangue de Cristo derramado na cruz? De que maneira este sangue me atinge? De que maneira eu posso ser realmente redimido dos meus pecados? E aí, olha só que interessante. Nós poderíamos pensar assim: depois que Jesus morreu na cruz, todo mundo que nascesse depois dele já estava salvo, né? Já nascia salvo. Então não precisava fazer mais nada, já nascia liberto. Mas na verdade, olha que coisa interessante. É verdade ou não é que Deus respeita a nossa liberdade? É verdade. Deus nos deu o dom, um dos dons mais preciosos, que é o dom da liberdade, o dom do livre-arbítrio. Então, nós só teremos acesso a essa salvação se nós quisermos. Se nós quisermos. Então, Jesus inventou uma forma de nós termos acesso à sua salvação, e esta forma que ele inventou e entregou para a igreja foi o batismo. Então, por meio do batismo, nós temos acesso à redenção que ele nos deu. Por meio do batismo, aquela água que é abençoada pelo sacerdote, que é repleta do Espírito Santo, aquela água atualiza o poder do sangue de Cristo na cruz e lava cada um de nós do pecado original. Então é desta maneira, por meio dos sacramentos da igreja. Então o primeiro sacramento que pode nos perdoar, que pode nos trazer este perdão que Jesus trouxe para nós, esta libertação das trevas, é o batismo. É assim que o sangue de Cristo chega até mim, chega até você, por meio do sacramento do batismo. Mas é interessante porque Nosso Senhor sabia que depois do batismo nós voltaríamos a dar cabeçada, nós voltaríamos a fazer coisas erradas. Então ele nos deixou um outro sacramento, que é o sacramento da reconciliação. Por isso que tem esse nome.
é o sacramento da nossa reconciliação com Deus. Nós, quando cometemos um pecado, nós viramos as costas para Deus. Nós olhamos para nós mesmos, nós ignoramos, nós fazemos aquilo que Adão e Eva fizeram. Eles viraram as costas para Deus e fizeram as suas próprias vontades. Assim também, toda vez que nós pecamos, nós viramos as costas para Deus, nós rompemos esta comunhão com Deus. Portanto, Jesus sabia que nós iríamos fazer isso. Jesus, ele é Deus, ele nos conhece. Então, o que ele fez? Ele deixou um outro sacramento. Ele, depois de ressuscitado, apareceu aos 12 discípulos, aos 11, né? Na verdade, os 11, porque Judas Iscariotes já tinha morrido. Então, ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Então Jesus deu uma autoridade aos apóstolos, apenas aos apóstolos, que não deu a mais ninguém. Então apenas aqueles homens receberam uma autoridade de nos perdoar os pecados, ou seja, de nos entregar esta salvação que Jesus trouxe para nós, de levar até os confins da terra essa salvação. Então a igreja é a portadora da salvação. Ela pode, por meio dos seus ministros, ela entrega o perdão, ela faz chegar o perdão, ela faz chegar a remissão dos pecados por meio dos seus apóstolos, e não de outra maneira. E ele também, se um bispo, por exemplo, um padre, que é o sucessor, né? Eles são sucessores, os bispos são os sucessores, como nós vimos há pouco tempo na nossa aula sobre a igreja, eles são os sucessores diretos dos apóstolos, eles receberam esta mesma delegação, eles receberam este poder de absolver os fiéis dos seus pecados, de levar a salvação aos fiéis. Então, eles podem absolver, mas se eles não nos absolvem, nós não temos como receber esta graça da absolvição. É interessante porque quando eu peço perdão para Deus diretamente, né, eu falo: Senhor, me perdoa, Deus me perdoa. Mas a absolvição, Jesus quis que fosse por meio da sua igreja, porque a igreja é o próprio Cristo. É o próprio Cristo no mundo. Então nós temos acesso de forma concreta, por meio dos sacramentos, a esta remissão dos pecados, por meio do batismo e por meio também do sacramento da confissão. Eu gostaria de ler com você no catecismo aí o parágrafo 979. Olha só o que diz o parágrafo 979. Ele diz o seguinte, olha só: neste combate contra a inclinação para o mal, quem seria suficientemente forte e vigilante para evitar toda a ferida do pecado? Se, portanto, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, também era preciso que o batismo não fosse para ela o único meio de servir-se dessas chaves do reino dos céus que havia recebido de Jesus Cristo. Era preciso que ela fosse capaz de perdoar as faltas a todos os penitentes, ainda que tivessem pecado até o último instante de sua vida. Então Jesus sabia que a igreja deveria dar o perdão a todos os pecadores, ainda que fosse no último dia de suas vidas, durante toda a sua vida e até o último dia. Portanto, Jesus entregou um sacramento capaz de dar o perdão durante toda a vida da pessoa. Nós temos essa graça. Nós podemos nos confessar e sermos perdoados, lavados, purificados, absolvidos dos nossos pecados por meio do sacramento da reconciliação. Então, Jesus ele entrega para a igreja esta autoridade. Olha só o que diz o parágrafo 981. Depois de sua ressurreição, Cristo enviou seus apóstolos para anunciar a todas as nações o arrependimento em seu nome em vista da remissão dos pecados. Este ministério da reconciliação, os apóstolos e seus sucessores não o exercem somente anunciando aos homens o perdão de Deus, merecido para nós por Cristo, e chamando-os à conversão e à fé, mas também comunicando-lhes a remissão dos pecados pelo batismo e reconciliando-os com Deus e com a Igreja, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. E agora nós temos aqui uma citação de Santo Agostinho que diz: a Igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta Igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou.
Olha que coisa interessante. Então, falando daquilo que a gente acabou de meditar, Cristo entregou à igreja o poder de perdoar pecados. E agora a gente pode continuar lendo o 9:8:2, diz assim: não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mau e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Tá vendo? Então a igreja tem o poder de perdoar todos os pecados, qualquer pecado. Qual é o único pecado que a igreja não pode perdoar? O pecado contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado, aquele pecado do qual eu não me arrependo. Se eu não estou arrependido, não tem como Cristo me perdoar. Eu só posso receber este perdão quando eu estou arrependido. Este é o único pecado que a igreja não pode perdoar, que Jesus fala no Evangelho, pecado contra o Espírito Santo, que é o fechamento. Qual é a missão do Espírito Santo? É me converter, é me santificar, mas eu fecho o coração e aí ele não tem como me dar este perdão. É o único pecado que a igreja não pode perdoar. Agora, todos os outros, todos os pecados, por mais terríveis que sejam, se a pessoa está arrependida, o Espírito Santo, por meio da igreja, Cristo, por meio da sua igreja, por meio do sacramento, pode nos perdoar. E agora eu gostaria de ler também o 9:8:3, mas a citação do 9:8:3, que diz assim: o Senhor quer que seus discípulos tenham um poder imenso, quer que seus pobres servidores realizem em seu nome tudo o que havia feito quando estava na terra. Jesus perdoava pecados, não era? Então ele queria também que os seus servidores, os seus apóstolos, os seus bispos também fizessem isso. Porque nós somos a igreja é continuadora da obra de Cristo. Os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos nem aos arcanjos. Deus sanciona lá do alto tudo que os sacerdotes fazem aqui embaixo. Olha que maravilha isso aqui. Isso aqui é uma frase de São João Crisóstomo. E ainda outra citação agora de Santo Agostinho que diz: se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à sua igreja tal dom. E assim encerra então este belíssimo artigo de fé que o Catecismo traz para nós com essa citação de Santo Agostinho. O que seria de nós se nós não recebêssemos a remissão dos nossos pecados por meio do sacramento da igreja? Então Cristo nos deu a esperança de uma vida eterna e Ele nos deu os meios para nós alcançarmos esta vida eterna. E estes meios são os sacramentos. O batismo, da penitência, da Eucaristia, todos os sacramentos que nós veremos aí na segunda parte do Catecismo. Então, hoje era o que nós tínhamos para falar nesta aula, então eu espero que você tenha compreendido bem o que significa crer na remissão dos pecados. Cristo nos deu o seu perdão, Cristo ganhou para nós a salvação, ganhou para nós a remissão, mas nós só temos acesso a esta salvação por meio do batismo, por meio do sacramento da penitência. Que o Senhor, então, possa abençoar a cada um de nós, derramando a sua graça, o seu Espírito Santo, a sua força sobre nós, que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que você possa divulgar mais esse nosso vídeo, essas nossas aulas, para que mais pessoas possam ser, então, alcançadas com esta catequese. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.